Donald Trump deposita na Suprema Corte o futuro de sua candidatura à Casa Branca. Embora surpreendente e pioneira, a decisão do Supremo Tribunal do Colorado, que torna o ex-presidente Donald Trump inelegível, tem tudo para ser barrada na Suprema Corte, de maioria claramente conservadora, com 3 juízes nomeados durante o mandato pelo próprio Donald Trump. Até agora, o peso de 91 acusações na justiça, distribuídas em 4 processos criminais, não afetou a popularidade de Trump. A decisão do Colorado de desqualificá-lo para ocupar o cargo é a primeira vitória em uma campanha empreendida em pelo menos 16 estados do país. E aí, Márcio, o Trump correndo o risco de se tornar inelegível, mas a Suprema Corte deve salvar a pele dele, né? Não, foi uma notícia bem, né, chocante aqui para todos os americanos, acho que para o mundo inteiro aí, essa decisão do estado do Colorado aí, que torna ele inelegível, mas a confiança é muito grande de que ele vai reverter isso na Suprema Corte, porque ele tem aliados dele na Suprema Corte, e ele está muito confiante, né, os especialistas também falam nisso, que essa decisão do Colorado não vai vingar, não vai prosperar, mas foi uma decisão muito, como diz na reportagem aí, foi pioneira e foi bem agressiva, né, nessa questão aí, mas não parece que não vai vingar, não, ele continua sendo elegível. E aí, Cadu, aqui os estados americanos têm muita autonomia, né? E vira e mexe sai algum tipo de decisão aí que exclusiva do estado, né? Às vezes até contra leis federais ou resoluções federais. Mas nesse caso, acho que no final ele vai ser salvo, né? Pois é, né? Eu queria até saber de vocês. Vocês ficam realmente assim. Isso causa algum impacto, esse tipo de notícia na população aí? Porque pra gente aqui, cara, é como, sabe, tem certeza que não vai dar em nada, sabe? É só mais uma ventilada aí na mídia de coisas que não vão acontecer, sabe? Ele vai concorrer, não vai ter nada que impeça, né? Se fosse para estar preso, já tava, cara. O cara já. Tanto de coisa que já investigaram da vida dele, coisas que já descobriram, provas. Nada acontece, cara. Não tem ligação lá com o pessoal da Rússia. Pô, várias coisas, né, da família dele e nada vai para frente, né? Então, sei lá. E do Biden também, né, cara? A verdade é que esses caras são meio intocáveis. Eu já falei sobre isso uma vez, até na época em que o Lula estava preso. E eu disse, porra, nos Estados Unidos, vários presidentes cometeram crimes, até crimes sexuais, cara, dentro da Casa Branca, né? Não, e isso faz parte da cultura política americana de preservar as instituições. E cada presidente é uma instituição em si, né, cara? Então dificilmente você vai jogar um presidente dos Estados Unidos na cadeia, cara, porque tem a imagem do país, entendeu? Tudo isso derruba, tem que ser protegido. No Brasil é uma esculhambação, né? Apesar que, realmente, a gente sabe que no Brasil, é até difícil falar um presidente que não deveria ter sido preso no Brasil, se você for parar para analisar. Mas, no final das contas, só um foi, né, cara? Então, é complicado isso daí. Mas eu não sei o Márcio, eu vejo mais como uma empreitada aí da mídia, sabe? E de alguns estados aí para continuar nessa de, tentar de alguma forma sujar o nome do Trump até a eleição, né? Ver se causa algum dano à imagem dele, se isso tem algum efeito, porque ele é favorito, como a gente já mostrou na outra live, ele é favorito disparado, né, nas primárias republicanas, e ele vai enfrentar muito provavelmente um morto-vivo, cara, que é o Joe Biden, né? Que aí ontem mesmo fez um discurso meio estranho e aí saiu, ficou parado no palco, acenando pro nada. Porra, é foda, cara, isso daí. Né, Márcio? O que você acha, cara? Não, é exatamente isso que você comentou aí. É uma tentativa, mesmo sabendo que não iria vingar essa condenação. Eu acho que o estado do Colorado, ou o governador lá, ou a própria
justiça lá, é uma maneira de tentar sujar um pouco a imagem do Trump, porque o país inteiro está percebendo que ele é o candidato favorito, porque o Biden, cara, é lamentável, assim, o estado, né, físico e às vezes até mental do Biden. Ele não está comentando em questão política nenhuma, mas ele não tem fisicamente condições desse cargo, assim, ele quantas vezes ele postou ele caindo, às vezes ele esquece de um discurso, ele Eu não não tem gostaria de condições. ver, sei lá, puta, meu pai, meu avô nessa situação, cara. Exato, Acho que não, todo mundo envelhece, sabe? Nem todo mundo sim, envelhece, tem gente que morre jovem, né? sim, Mas quem chega a ficar velho, pô, chega uma hora que, pô, é, a gente tem um limite, né, cara? Não tem jeito. E ele não tem. É uma posição, talvez a posição mais estressante do mundo, né? uhum, O trabalho mais difícil do mundo, cara, se eu for pensar. Pelo menos nesse âmbito político. Pô, você vê o presidente, ele entra depois. O Obama, em 8 anos, pô, o cara envelheceu 35 anos, cara. Em 8. É difícil, cara. E o cara, enfim, a gente não sabe o quanto ele tem as rédeas ali também. Tem muita coisa. E dá margem, né? Na verdade, você tem um personagem sim, como o Biden na presidência, dá margem, pô, a teorias da conspiração, a todo tipo de devaneio, porque sim. realmente quando o cara, quando ele tá, ele aparece em público para falar, é complicado. E qual é a principal queixa que o pessoal tem com o Biden, né? Porque a gente vê que o Partido Democrata, sim, ironicamente, é um partido que atua mandando dinheiro para fora, assim, a rodo, né? Financiando guerra e causando destruição fora, né? E investe pouco dentro, né, do país, Cara, né? as reclamações, Cadu, são as mesmas que a gente tem no Brasil em relação ao Partido dos Trabalhadores. Por incrível que pareça, assim, não aprovam nada que seja realmente efetivo, né? Por exemplo, a questão imigratória, que é uma coisa que eu, o Márcio, que é a gente na condição de imigrante sempre presta muita atenção. Porra, os caras, todo o ciclo, eles prometem várias coisas, nada acontece, nada acontece, né? Essa questão de enviar dinheiro para fora, para outros países, e principalmente, cara, promover guerras. Os caras gostam de uma guerra, meu. São números, não tem o que fazer, não tem como contestar. E são coisas que desagradam muito a população e que, pô, a gente teve uma alta nos preços, né? Os preços dispararam. Aconteceu na maioria dos países, né? A taxa de juros disparou, preço, a inflação disparou, preço dos alimentos. Eu já falei, pagava $1 na caixa de ovo, agora a gente paga 4, 5. Pagava $1,50 num galão de leite, agora, pô, é 3, 4. Sabe? O combustível era, porra, era 1,80, tá quase $4. Né? Aluguel Então, também. aluguel disparou. Então, enfim, eletricidade. Então é isso, cara. Você assiste. Você não precisa ser nenhum especialista. O cidadão médio, ele fala, pô, calma aí. Mandamos não sei quantos bilhões para a Ucrânia, para Israel. E, porra, o meu salário não tá dando aqui para comer e morar. A pessoa, né, faz esse tipo de observação, de cálculo simples, assim. Não, pô, não gosto disso. Aí eu vou lembrar do Trump. Quando a gasolina estava a um e pouco, quando o ovo custava $1, tudo era o Trump que estava na presidência. Então, às vezes, a visão do cidadão médio em relação à política era uma visão muito simplificada das coisas, né? É isso, pô, quando esse cara estava aqui, meu salário dava para comprar muito mais coisa. Agora, Uhum. pô, tô comprando bem menos. Não, foda-se, eu quero o outro cara de volta. Né, Márcio? É exatamente isso, né? Essa é a reflexão fria e simples, mas é assim que acontece, é assim que a gente escuta dos nossos colegas, é assim que a gente escuta dos nossos amigos. É exatamente isso. Com o Trump, a gente estava numa situação melhor, independente o quanto a pandemia atingiu tudo isso, né? A gente sabe que o mundo inteiro passa por uma crise, mas nesse momento ninguém percebe isso ou deixa de lado, né? A gente não sabe o quanto a política do Biden interferiu nisso ou não, se é tudo a culpa da pandemia e dessa crise no mundo, ou se é também a política do Biden,
nessa dúvida, é a política do Biden. Então, né, volta para o Trump. Trump tinha mais emprego, tinha, né, o salário era melhor, então é isso que se enxerga.